Falo, cortou, virão na mente. Só os melhores cortes quentes. Sem enrolação, só o que é da gente. Tá no au, cortes quentes. Tratam muito policial. E com a câmera, muita gente se inibe de falar. Inibe. Muita gente, Esse é ponto positivo. muita gente se inibe. Porque imagina, você começa a desacatar, o policial aciona, quando ele vê a luz estralando, vê que tá gravando, o cara... Segura a onda. Ele segura a onda. Isso de fato é um fator positivo da câmera. Olha, teve uma ocorrência, Igor. Que viagem. Eu acho uma viagem, cara. Efeito psicológico, cara. Teve uma ocorrência que a gente gravou no meu programa, na Operação de Risco. Foi uma ocorrência muito triste. Eu não distrato. Ou por medo ou por respeito. Eu não distrato. Não, Os dois estão ligados. Não, um batalhão de choque entrou na favela do Paraisópolis. Uma grande operação, isso foi ano passado, tá? Então entrou muita gente e eles trocaram tiro com a PM. Então houve troca de tiro, os policiais todos com baricã e um tenente que estava abrigado, fazendo disparo de fuzil contra fuzil. E em dado momento, este tenente, ele leva um tiro de fuzil, acho que o sargento ficou sabendo, foi na no antebraço, tá? Esse criminoso que atirou também foi acertado, foi socorrido e não morreu. E a bodycam gravou essa cena. Gravou a cena da pessoa atirando e gravou a cena do tenente sendo atirado. Então nós trouxemos o tenente no meu programa, a Polícia Militar me cedeu essas imagens, mostramos como se fosse um filme, mas é um filme da vida real. Tá? Então a câmera, nessas situações, ela te ajuda a fazer prova contra o criminoso. Entendi. Então há situações que ela é... Que ela sim, é, ela tem situações benéficas. Sim. O que muitas vezes, que aí entra no ponto de vista prático, principalmente meu, é algumas análises que eu faço. Da distorção do uso da câmera. O senhor citou muito bem, foi muito feliz, que foi algo importado, foi algo trazido dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos... Você sabia que é proibido utilizar como prova contra o policial a câmera? As imagens? Não sabia. E aí eu explico por quê. Porque, por exemplo, a câmera ela grava em 60 frames por segundo em 4K. Eu acredito que chama os lumens dela, né? A captura de lumens dela, se você pegar uma imagem no celular do ambiente totalmente escuro, você pega na câmera, parece que é de dia. Então, ou seja, a imagem é distorcida da realidade, do que o olho humano está enxergando. Bem como a situação. Muitas vezes você vai sacar uma latinha dessa, eu posso enxergar uma arma, dependendo do nível de estresse que eu esteja, na atuação, da onde eu tenha vindo. Você imagina nessa própria troca de tiro que o tenente estava. Ele acabou de ser baleado, ele acabou de tomar um monte de tiro de fuzil, de repente me aparece um cara com um objeto escuro na mão, num ambiente escuro. E esse tenente... efetua disparo contra essa pessoa. E muitas vezes as imagens também... Tu devia ter pensado. Não, porque... Pô, irmão, o que é isso? É um porque fuzil? as pessoas justamente... Muitas vezes, quando é utilizado no processo, o que é feito? O desdobramento dos frames, 60 frames por segundo, são 60 fotos. Então o cara pega foto a foto, aqui, ó. Nesse exato momento, ele deveria ter visto que era uma garrafa de coca e que não era uma arma. Tem se utilizado isso processualmente, e aí é onde os policiais que estão atuando, o cara começa a ficar amedrontado. Ele fala, porra, mano. Tem uma situação, por exemplo, se eu não me engano, foi em Ribeirão Preto, que o policial tinha tomado um monte de tiro, na sequência tem um indivíduo descendo do carro, o policial efetua disparo nesse cara. E aí... foi feito o desdobramento das imagens, que passou até no Fantástico. E aí foi feito o desdobramento das imagens e começaram a utilizar para falar que o policial não deveria ter atirado naquele segundo indivíduo. Aí você fala, peraí, meu irmão. Você está tomando tiro, sua vida está sob risco, é fração de segundo, você atira ou não atira. E aí é onde que eu acredito que aqui não se deveria utilizar as imagens, até porque a própria Constituição prevê que você não pode constituir prova contra si mesmo. E você está ali constituindo prova, então assim... inclusive existe um estudo americano também, que se eu não me engano foi feito pela FBI, que comprova que as imagens elas geram uma distorção da realidade do que você enxerga no momento de estresse. Já existe esse estudo, tem um estudo americano sobre isso. Então assim,
Eu acho excelente, tem trazido benefícios com relação a conjunto probatório para elucidar uma ocorrência, porém também em situações que muitas vezes o policial sob estresse ali na adrenalina agiu, os policiais têm sido... Condenação eu não me recordo ainda de ter havido, porém gera todo um desgaste. Você imagina que você é policial, o policial ganha muito bem, né? Aí você tem que responder um tribunal do júri e para começar um advogado vai te cobrar 100 mil reais para você defender. Então, não, o policial sofre. Aí muitas vezes o policial é submetido a 1, 2 vezes ao júri, meu irmão. Imagina, o cara tem que vender a casa. Chega o Ned pra mim e fala assim: cadê o documento? Aí eu faço assim. Pronto. Ou então, Exatamente. toma aqui meu documento. Exatamente. Vou tomar? Agora, a câmera atrapalha uma coisa também importante, é o seguinte. Isso a gente pode falar hoje, nós somos aposentados, tá? Mas eu tive um caso recente onde um policial da ativa do Rio de Janeiro me confessou o que ele fez para esclarecer o crime contra o Tim Lopes. Então imagina a seguinte situação, o Tim Lopes foi fazer um trabalho e ele sumiu. Foram na delegacia do Rio e lá estava um policial civil, e lá tem outras nomenclaturas, é o detetive, e foi atendido por um rapaz que era jovem, chamado Daniel Gomes. E ele atendeu e ele percebeu a gravidade dos fatos. Ele reuniu um monte de polícia, foi lá para a Vila Cruzeiro, fizeram uma varredura, ouviram zum, 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 se o Lopes sumiu. E na cabeça deles ele podia ter estado em refém. Ok. E uma pressão da imprensa, da Rede Globo, onde está o Tim Lopes, e aquilo ficou dias, e estava na mão desse investigador, desse detetive. Bom, ele está lá trabalhando, e isso ele me contou no meu YouTube, na Cena do Crime, ele contou isso, e eu até fiquei preocupado, mas depois ele explicou por que ele contou. Algo que um policial não conta. E daqui a pouco eu quero falar o problema da câmera. Ele estava trabalhando no 7º dia do desaparecimento do Tim Lopes, quando a polícia militar chega com um traficante que foi pego com droga para ser preso. Falou, Daniel, como tá aqui, ó, pegamos esse cara aqui em flagrante. Beleza. Ele começa a conversar, vocês pegaram ele aonde? Vila Cruzeiro. Pô, Vila Cruzeiro ele já lembra do Tim Lopes. Ele chega, ele pega esse rapaz, leva para uma sala e fala, você é da Vila Cruzeiro? Ele falou, sou. Ele falou, o que aconteceu com o Tim Lopes? O cara olhou para ele e falou assim, mas por que eu vou falar para você? Eu tô preso, filho. Pô, você tá me tirando? Ele falou, não, mas você sabe o que aconteceu com ele? Eu falei, olha, vou ser muito sincero com o senhor. Eu não sei. Mas se eu bater papo com 3, 4 pessoas, eu vou descobrir quem é. E aí, olha a situação que está a polícia. Ele, policial com uns 35, 40 anos, ele pegou e falou o seguinte, se eu te soltar, você me fala o que fizeram com ele? O cara falou, eu prometo que eu falo. Porque eu estou em cana. Ele estava em cana no tráfico. E fica preso um tempo. Ele não queria ser preso. E o policial também confiou no semblante dele. Ele tinha um celular velho, deu o celular na mão e falou, olha, você vai lá, você conseguindo alguma coisa, você me liga e joga fora o seu celular. Só que tinha 2 policial militar. Mas é tudo parceiro, policial de área, tudo parceiro. Ele chamou os 2 PM e falou, olha, o cara pode ser que ele me ajude a resolver o caso do Tim Lopes. Os polícias entenderam, porque era um crime menor para você resolver um crime maior. Daqui a pouco eu pego esse cara de novo. Você entendeu? E tem até uma justificativa legal quando você faz isso, doutor. Você ainda pode, mas infelizmente não é bem interpretado. Não poderia ser bem interpretado se estivesse sendo gravado. Isso aí não, mas se tivesse gravado, não teria. Estou entendendo. Então o que aconteceu? Esse cara soltou o traficante, que era do Comando Vermelho. E esse cara, ele falou, eu vou cumprir minha palavra, porque no Rio o bicho estrala. Ele falou, eu vou cumprir. Bom, deu 70 horas, toca o telefone do Daniel Gomes. Falou, olha, o negócio é o seguinte, pega papel aí. Contou tudo o que aconteceu. Ele falou, olha, ele foi tirado da Vila Cruzeiro, foi levado para outro lugar, foi levado... O local onde queimaram ele no forno de micro-ondas e... os restos, as cinzas estão em tal lugar. E ele falou, pega a caneta. Igor, o cara fez um mapa. Falou, você vai subir o morro tal, você vira na 3ª árvore. E eu fiz um X. O Daniel Gomes pega tudo aquilo, junta a polícia, vai
e chega nesse lugar como se fosse o mapa do tesouro. E chegando lá, ele encontra debaixo da pedra uma série de cinzas. Só que nessas cinzas tinha um pequenino pedacinho de uma costela, aonde se podia fazer o exame de DNA. E junto tinha um pedacinho da câmera, da microcâmera da Rede Globo que estava com ele. Foi feito o exame de DNA. O que aconteceu? Era o Tim Lopes. Ele deu o nome de todos que participaram e todos foram presos. Por que eu contei essa história? Primeiro, por que o Daniel Gomes me contou essa história? Eu fui pro Rio para ele me contar. Porque ele falou para mim, ele já está com 72 anos na ativa. Sim. E o crime que ele cometeu está prescrito. Aí sim, pô, entendi. Corajoso, porque eu falei para ele, você está me dando essa exclusividade e você está contando uma história da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Porque ninguém sabia como que esclareceram a morte do Tim Lopes. Foi o Daniel Gomes cometendo, entre aspas, um crime. E o que o sargento falou, eu só quero complementar isso, o policial antigamente fazia troca. É verdade ou mentira? Troca da cana. Fazia troca da cana. Você tem uma cana pequena, você fala, me entrega a casa-bomba, me entrega o traficante. O cara, às vezes, entrega. Às vezes, você pode até confiar e dar o burro. Hoje, com a câmera, acabou a troca. Então, se você falar para mim o grande prejuízo, além desse que o Nantes fala, que uma má interpretação da imagem, essa troca que você vê em todo filme americano, que o policial troca, isso acabou com a câmera. Então você deixa de esclarecer um crime maior, de fazer uma troca, porque a câmera, se o policial fizer isso e isso vir à tona, é cadeia. Pode perder o cargo. Mais um prejuízo da câmera, bem nessa linha do que o senhor está falando, nós trabalhamos com muita informação nas ruas. Então, muitas vezes, no interior da comunidade, fazendo uma incursão, às vezes porque tem muita gente de bem dentro das favelas. Sabe disso aí. E às vezes você encontrava a Dona Maria lá, Dona Maria, eu tomar um café aqui, tá cheiroso. Você chegava lá, começava a conversar com ela, a mulher simpatizava, não aguenta mais o traficante na porta de casa, falava assim, ó, a casa do lado ali. Então você saía, entrava em mais meia dúzia de casa, para o cara não se ligar que você tinha saído da casa da Dona Maria, e depois você ia lá e dava o flagrante. Pegava. Só que hoje, como é que a Dona Maria, olhando para a câmera, vendo que tá gravando ela vai falar? Ela sabendo que o advogado... Porque essas imagens vão ser anexadas no processo. Ela sabendo que o advogado vai ter acesso às câmeras. E até mesmo, por proteção a ela, como é que eu vou ter coragem de expor a Dona Maria, mesmo que ela não saiba que ela tá falando que pode ser visto pelo advogado do criminoso? Como é que eu como policial, vou ter coragem de expor uma pessoa dessa? Eu não vou. Até aquelas mesas que chegavam na porta da viatura assim e falavam, tá acontecendo um sequestro. Os caras estão com a vítima mocosada do lado da minha casa. Até essa vítima você tem que ter um cuidado, porque isso vai ser anexado nos autos do processo e o advogado de defesa do bandido vai ter acesso. E não duvidando dos advogados, mas infelizmente a gente sabe que existem maus profissionais. Quem me garante que o advogado que vai pegar esse caso não entrega essas imagens para o bandido para que a vítima possa sofrer o denunciante possa sofrer uma retaliação. Então ficou complicadíssimo de trabalhar. Isso aí eu vejo que, embora tenha os pontos positivos, mas ajudou demais o crime. É verdade, a troca acabou. A troca era uma coisa comum, né? Era uma coisa assim. E era algo que, ajudava a polícia. Funciona. E esse cara virava um cagueta. Vocês pegavam uma intimidade. Pô, esse cara foi sério. Esse cara virava um cagueta. Então isso acabou. Isso realmente... E o que é isso aí que você trouxe, cara? Tem aí uns dossiês, uma cabeça... Olha, eu sou assim, aficionado em entrar dentro de um crime. E eu trouxe aqui um crime muito chocante, que é o crime que envolve o Maníaco do Parque. Que tá para sair, você estava me contando aqui. Sim, o Maníaco do Parque, em tese, em julho, agosto de 2028, ele tem que ir embora porque ele completa 30 anos. Hoje, a lei fala que você tem que cumprir 40, só que essa lei foi posterior ao crime dele. Então, no caso dele, é 30. Outro detalhe, Marcola e Marcinho VP estão para sair. Já estão para sair também. Eles estão quase cumprindo 40 anos. Mas vai fazer diferença, Nantes? Os caras não já mandam mesmo lá de dentro e valeu? Mas faz. Faz, né, meu? Porque o cara, muitas vezes,
talvez o poder de atuação hoje na facção, as facções estão tão bem estruturadas que talvez eles não vai mudar muita coisa no gerenciamento do negócio. Porém, mas no moral? Porém, eles são líderes. Né? Hoje eles são imagens que fortalecem a facção. Eles geram até esperança nos próximos criminosos que vêm, que estão chegando agora. Falam, não, o cara saiu, ele rodou, ficou 40 anos, mas ele saiu e está de boa agora. Então é complicado. Entendi. Você demonstra, no ponto de vista meu, uma fraqueza do Estado. Mas por que ele não está ressocializado, não? Pô, 30 anos não dá para Diz a ressocializar, lei não? que tá, né? Mas a gente tem outros casos aí que não ficou tão provado que o indivíduo, mesmo com penas tão altas, se ressocializou, né? E agora a gente está falando do maníaco do parque. Não, o né? maníaco do parque, que é uma pessoa que matou várias meninas lá no Parque do Estado, ele tá para sair, ok? E aí a gente recebeu uma informação ano passado que no começo eu não acreditei, que foi informação que ele havia arrancado todos os dentes, que ele seria um homem desdentado. Eu não acreditei inicialmente, fui confirmar e vi que ele era um homem desdentado. Ele arrancou todos os dentes da boca e qual foi Enquanto estava preso? Está preso lá. Então o que aconteceu? Como é que ele arrancou? Ele usou uma metodologia antiga do pessoal que morava no interior que não tinha dentista, que você pegar um fio, amarrar no dente e puxar. O dente já estava meio mole, eles puxam. E ele, de uma hora para outra, como ele costura a bola, ele tem esse fio, ele arrancou, ele amarrou em dente por dente e foi puxando. E hoje ele é um homem desdentado. É um homem desdentado. Coisa de maluco, né, cara? Por que tu vai arrancar teus dentes? Então, quando eu O cara recebo... gosta de comer? O cara gosta de comer só sopa. Ele só gosta de sopa. Ó, cansei desses caras trazendo bife Eu pra mim. acredito que o doutor tem uma explicação Não, boa então, pra essa teoria. o criminoso, ele nunca faz nada de graça. Então, veja bem, ele está com uma esperança que ele vai sair. Ele já declarou que ele se recuperou e que ele quer sair. E que ele casou na cadeia. Ele recebeu milhares de cartas. Uma mulher do sul do país foi lá e insistiu muito com ele. E eles são casados no papel lá por procuração. Ela nunca pôde ter visita íntima. Ela tem 60 anos e ele hoje tem 58. Bom, vamos lá. Você está entendendo o que ele falou? Que ele recebeu milhares de cartas? Milhares. Cara, isso é muita viagem, né, Muita. cara? Milhares. E aí, Isso que ele é publicamente broxa, né, meu irmão? Exatamente. Imagina se ele fosse... Porra. mas eu tive um raciocínio, conversando assim com alguns psicólogos e psiquiatras, eu queria até saber a opinião de vocês, para ver se faz sentido a minha conclusão, que pode ser que não tenha nada a ver. Mas vai. Eu trouxe uma foto que é essa aqui. Tá? O que é essa foto? Quando começou as investigações do maníaco do parque e foi encontrado o primeiro e o segundo corpo, o delegado percebeu que havia mordidas nas partes íntimas das mulheres. E aí o delegado queria fazer uma comparação se era o maníaco, porque o maníaco negou no início do crime. E eles fizeram o quê? O delegado pediu para um dentista fazer esses moldes da arcada dentária do maníaco do parque e fazer uma comparação com as mordidas nos corpos das vítimas, porque todos os corpos das vítimas tinham mordidas. E aí, num dos depoimentos dele, na hora de ser interrogado, ele confessa: eu sou canibal. E aí, o que nós descobrimos? Que ele era broxa. Ele tinha a chamada fimose tipo 2, ele não conseguia ter ereção. Ele teve uma namorada, uma morena de estatura média, cabelinho até aqui, nem magra, nem gorda, pele bem branquinha e cabelo até... E essa mulher que ele foi apaixonado separa dele. Dizem as más línguas que separou porque ele não tinha ereção. Naquele momento, ele vai morar com uma transexual. E essa transexual, ele mora 1 ano. Até ele não tinha matado ninguém. Essa transexual, a gente lá na cena do crime conseguimos um depoimento dela. Ela fala: ele foi bom marido, ele era trabalhador, cuidava bem de mim. Aí a pergunta: mas ele tinha algum problema? Tinha, ele não tinha ereção. E eu era ativa com ele. Ela fala isso. Por que terminou o relacionamento? Por causa disso. Porque ela não conseguia ter satisfação. Só ele tinha. Ou seja, ele era broxa. Ele não queria violentar as mulheres. Ele queria matar as mulheres. Com a mão, garganta. Depois de matar, Igor, ele mordia as partes íntimas e voltava para casa. No dia seguinte, ele pegava a moto, voltava no mesmo local, mordia de novo.
voltava para casa. No terceiro dia, ele voltava no local, mordia de novo, até o corpo começar a cheirar. Começou a cheirar, ele para. Ele estava saciado naquele momento. Passava um período, voltava a vontade de matar. Matar quem? Falo, cortou, virão na mente. Só os melhores cortes quentes. Sem enrolação, só o que é da gente. Tá no au, cortes quentes.